Meninos, boa tarde novamente, tá? Estamos gravando aqui. Esperamos um tempinho ainda, só entrar vocês duas, eu creio, né? Torcer que o restante entre em seguida, tá? A nossa segunda aula e vamos começar a brincadeira. Na nossa primeira live, eu comecei a falar um pouquinho sobre a história dos computadores, né? Classificação das máquinas em relação ao seu tamanho, né? Vimos a questão do que era um desktop, um laptop, a geração dos computadores, tá? E começamos a entrar um pouquinho e falar a questão de hardware, né? Em hardware eu falei sobre unidade de medida, né? Sistemas numéricos, na questão de hardware. E falei um pouquinho, né? Começamos a falar a respeito da nossa CPU. Vocês podem me dizer quem é a CPU? Vamos lá. Menina, vocês têm que falar agora, só tá nós três aqui. Quem é a Ah, CPU? professor, isso eu não sei explicar. Para que serve a CPU? Não lembro. Tô sendo sincera, professor. Leu apostilas? Eu li, mas e com isso eu não decoro muito rápido. Eu tenho que estudar, praticar bastante para mim decorar. Também. Você não leu as apostilas, Liz. Ah, eu leio as apostilas, só que eu não consigo decorar rápido. Eu tenho que estudar bastante para isso, decorar tanto assim. Então vocês têm que procurar compreender para aprender mesmo. Tá? Compreender o contexto, essa que é a base para aprender mesmo. Tá? Então vamos lá. Nessa questão aí, nossa CPU quem é? O nosso processador. Tá? CPU, UCP, processador é a mesma pessoa. Falei sobre isso. UCP, CPU ou processador é a mesma pessoa, tá? Então, é a mesma pessoa, esse é o CP, CPU do nosso processador. Então, nele que vai trabalhar as informações. Se você enviar 2 mais 2, ele vai processar, vai te devolver como saída o número 4. Tá? Tá atrasado, cidadão. Vai ficar sem lanche, viu, Adriano? Então, nosso processador, né, a CPU. Não, tá tranquilo. Ah, pessoal, então eu falei sobre o processador, que é ele que processa as informações, tá? Processa, manipula, devolve. Tá? Então ele que é o responsável em fazer tudo isso. Então o nosso processador que processa as informações. Tá? Depois do processador, eu vou falar sobre uma outra coisa interessante, chamado de memórias. Tá? Então, memórias que é uma outra coisa bem, bem interessante. Deixa eu dividir aqui. Cadê? Tô caçando aqui até para poder compartilhar com vocês. Ah, ok. Compartilhar uma guia. Ok. Carregar, vocês me avisem, por favor, tá? Pessoal, carregou?
Tá todo mundo vendo aí a imagem? Sim. Tá. Sim. Olha só, vou falar uma coisa para vocês aqui, já antecipando. A nossa carga horária está 80 horas, tá? A disciplina. E nessa disciplina nossa de computação básica, além da computação básica de Word, Excel, PowerPoint, nós temos uns outros conhecimentos que nós vamos estudar aqui também, que eu vou passar para vocês. Que são conhecimentos que vai exigir mais. Esse já vai exigir. E os outros vão exigir muito mais de vocês. Tá? Que eu vou ensinar vocês a lógica de programação nessa disciplina. Tá? Lógica de programação. E eu vou ensinar vocês 3 linguagens de programação visual. Tá? Vou ensinar para vocês o HTML, o CSS e o JavaScript. Tá? Que faz parte do curso. Então, por favor, não faltem, a gente precisa andar, que tem muita coisa para ser feito. A intenção é vocês manipular o editor de texto, planilha Excel e aprender a fazer a manutenção e fazer site também. Então, esses conhecimentos aqui que eu vou passar para vocês é importantíssimo, tá? Pelo curso todo e vai ajudar em toda a sua vida profissional. Tá? E lógica de programação não é fácil, tá? É pesado, exige muito. Tá? Porque a intenção do curso aqui é formar profissionais. Tá? Vocês fiquem atentos, vão focar para vocês se darem muito bem. Tá? Então vamos continuando aqui. Então eu falei para o nosso processador. Eu vou ter que caminhar um pouquinho mais rápido. Bom, além do nossa CPU, nosso processador, vou falar sobre uma outra coisa bem interessante, que são chamados de memórias. Tá? Todos os computadores têm memórias. Tá? E as memórias são fundamentais para o nosso computador poder trabalhar. Então aqui eu vou falar de 4 tipos de memória que tem dentro do nosso computador, que é muito importante. Tá? Então eu vou escrever aqui. Eu tenho uma memória chamada HD, tá? Que é o disco rígido. Quem já ouviu falar no HD? Eu não. Pois é, todo computador tem um HD, tem um disco rígido. O seu sistema operacional está gravado dentro do HD. E olha só, vou falar sobre as funções de cada um tem. O HD, tá? Esse HD fica guardado todos os seus programas. No HD fica guardado os programas, fica guardado seus arquivos pessoais, tá? De texto, planilha, apresentação, filmes, vídeos, jogos. Tá? E o HD eu comparo com um local do mundo real que nós usamos. Qual é o local do mundo real numa escola que vocês usam para guardar livros? Biblioteca? Isso, perfeito. Então a biblioteca, nosso HD aqui, ele é uma biblioteca. Qual é a função do HD? Só serve para guardar livro, tá? De forma bem básica. Então o nosso HD é a biblioteca do computador. Só serve para guardar livro, tá? E ponto. Então por isso que vocês vão ver computadores com HD de 500 GB, 1 TB, tá? Por quê? Tem que ter um espaço grande para guardar os livros. Tudo bem aqui, pessoal? E professor? Sim. Tá. Professor, Oi. qual é a diferença de HD para SSD? Os dois, não, assim, os dois são HDs. Tá? Então o HD, tem o HD, vou falar assim, temos o HD IDE, temos o HD SATA e temos o HD SSD. Tá? Então os três são HD. A diferença é a tecnologia que eles têm. O exemplo, o primeiro, que eu falei IDE, já é um HD, uma caixa de metal que tem um disco dentro, grandão. Grandão assim, comparado com os próximos. Que é um disco igual um disco de CD.
que fica gravando os arquivos dele, né, de forma magnética, que é o IDE. O SATA, ele é a mesma coisa, tá? Então, disco, gira, aquela coisa toda, para guardar também em forma magnética. Já o HD SSD é chamado de memória sólida. É como se fosse os chips que eu mostrei, tá? Daquele chip das gerações, então é um chip que fica guardado tudo lá. Essa é a diferença. É mais rápido para poder carregar Entendi. o sistema operacional e é mais caro. Mas quando fala assim, aí se eu limpo HD, né, é um disco rígido. Qual é a tecnologia que eu utilizo? Aí pode ser SSD, pode ser o IDE ou pode ser o SATA. O IDE acho que nem fabrica mais. Tá? Depois do, depois do HD, nós temos um outro tipo de memória, tá? Que é chamado de memória RAM. Tá? Então, a memória de acesso randômico ou memória de arquivos temporários. O HD é o disco rígido. A memória RAM, memória de acesso randômico. Então vamos comparar de novo com um local da escola. Então, vamos comparar isso aqui, a memória RAM, com uma sala de aula. Tá? Enquanto não está tendo aula na escola, como é que estão as salas de aula? Hein, turma? Como que é, professor? Enquanto não está tendo aula na escola, como é que estão as salas de aula? Vazia. Vazio. Isso, muito bem vazia. Ótimo. Então vamos começar a fazer a comparação. Então, tá lá, vamos imaginar que as aulas voltaram à normalidade. Voltaram à normalidade e vocês chegaram na escola para estudar, o portão está fechado. Chegou lá na escola, né, portão fechado, e o que acontece? Aí vão lá, toca a sirene da escola, aí o portão abre e todo mundo entra para a sala de aula. Então tocou a sirene falando que vai começar a aula. Aí todo mundo foi para a sala de aula, estudaram. Aí a sirene tocou novamente, aí todo mundo saiu da sala de aula e foram para casa. Tá? Então, enquanto estiver tendo aula, tem pessoas lá dentro, não é isso mesmo, estudando? Bom, pelo menos é para estar estudando, né? Para estar fazendo outra coisa, eu não sei. Né? Filhando lanche, não é, Ludmilla? É claro. Você fala igualzinho o menininho acho que é do meme. Do meme, né? É claro. É claro. Né? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: enquanto estiver tendo aula na escola, todos os alunos estão na sala de aula estudando, escrevendo, fazendo atividade, tá? E o que determinou a entrada dos alunos para a sala de aula e a saída foi a sirene da escola. Tá? Então, vou comparar agora com o computador. Enquanto o nosso computador estiver desligado, esta memória estará vazia, não terá nada nela. Tá? Então a memória RAM estará vazia. Agora, quando nós apertamos o botão de ligar do computador, então esse botão de ligar do computador é a sirene. Então quando ligar essa sirene do computador, a máquina vai inicializar, está abrindo os portões e os alunos vão para a sala de aula. Então qual é a sala de aula? A memória RAM. Depois que vocês trabalharam, fizeram tudo, organizaram, aí vai acabar a aula, a pessoa aperta o botão desligar do computador, quer dizer que todos os alunos vão embora. Então, quando a máquina desligar, que é a sirene de saída, a sala de aula vai ficar vazia. Tá? Então, essa memória, diferente da biblioteca, na biblioteca, tendo aula ou não, os arquivos continuam.
Isso quer dizer que seu computador ligado ou não, os arquivos permanecem. Na memória RAM, só vai ter alguma coisa nela enquanto estiver tendo aula. Não tem aula, tá? Não tem aula, está desligado, então estará vazia. Tá? Bom, continuando aqui. Isso quer dizer o seguinte, que tudo, né, tudo que nós vamos trabalhar, manipular, editar, configurar, tá? Tudo que nós vamos fazer, formatar, jogar, assistir filme, tá? Qualquer coisa que vocês estiverem fazendo com o seu computador está acontecendo na memória RAM. Tá? Então, na memória RAM, onde acontece tudo, tá? Para as coisas funcionarem. Então, é a nossa sala de aula. E quando estiver tendo aula, quer dizer que quando o computador estiver ligado, tem coisa lá dentro. Desligou o computador, tudo que está lá dentro está lá, né? Está dentro desta memória. Desligou, será perdido. Só não será perdido o seguinte, se você estiver fazendo algum documento, um trabalho de escola, e precisar salvar, guardar esse arquivo, quando clicar no botão para guardar o seu arquivo, aí o seu arquivo vai sair da memória RAM, vai ser feita uma cópia dessa memória RAM, será feita uma cópia desse arquivo e vai ser guardado onde? Na biblioteca, que é onde o local de ficar tudo guardado. Tá? Então, é dessa maneira. Então, a memória RAM, e quando tiver energia, está tendo aula, tem arquivos sendo trabalhados. Agora eu vou falar sobre uma outra memória. Memória ROM. Tá? É uma memória de leitura. Essa memória ROM, dentro dela, dessa memória, é um chip preso na placa-mãe, que nessa memória tem 3 programas gravados de fábrica. Tá? Então, voltando aqui, o HD é a biblioteca. Memória RAM, só vai ter alguma coisa enquanto o computador estiver ligado para processar. A memória ROM tem 3 programas gravados de fábrica. Tá? Então, vamos falar desses programas que tem aqui dentro. A memória ROM. Tá? O primeiro programa que tem dentro da memória ROM é chamado de setup. Setup, tá? Muitas pessoas confundem setup com BIOS, tá? Que não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, setup, tá, é um aplicativo para configurar toda a parte física da máquina. Então, o setup, você entra lá, depende, vai ligar o computador, aperta o teclado Delete, Del, depende do fabricante. Vai aparecer uma tela toda azul, com opções. Nessa tela azul, que as pessoas confundem com setup, as pessoas, no caso que estiver mexendo na máquina, vai poder configurar a partir do hardware. Então, nesse setup, vai poder aumentar ou diminuir a velocidade das memórias, ele vai aumentar ou diminuir a velocidade do processador, tá? Vai configurar a placa de rede, placa de vídeo, placa de som, vai colocar a senha, né? Questão dos drivers. Então, no setup vai configurar toda essa parte física da sua máquina. Esse é o primeiro programa que tem dentro do seu computador. E dentro dessa memória ROM, tem mais um outro programa, que é chamado de post. Tá? Esse post, tá? Como fosse post, eu vou comparar esse post aqui com o vigilante da escola. Tá? Então, aquela história de começar a aula e acabar a aula, quando aperta o botão para ligar o computador, que é a sirene da escola, né? Aí vai abrir o portão para entrar os alunos, para ir para a sala de aula.
Quando fazemos isso, antes dos alunos entrarem para a sala de aula, esse post aqui é chamado para trabalhar, que é o guardinha, né? Ele é o servidor da escola, é o vigilante. Apertou o botão, aí o que esse vigilante vai fazer antes de começar a aula? Ele vai em todas as salas, as dependências da escola, e vai verificar se está tudo arrumado, se está tudo organizado, se não tem nada quebrado e se está tudo funcionando. Vai olhar as janelas, vai olhar as portas, as cadeiras, mesas, o quadro, tá? Vai verificar tudo se está indo em ordem. Tá? Como é que vocês reconhecem esse vigilante? Observe que quando vocês ligam o seu computador para utilizá-lo, tá? Computador tanto faz, é celular, né? Palm-top, desktop ou laptop. Quando você liga, vocês vão observar que na tela preta aparece um bocado de letrinha, né, subindo. A luz do teclado acende e apaga, a luz do mouse acende. Tá? Esse processo todo é porque o guarda, né, o guardinha lá, o vigilante, ele está testando o seu computador, testando placa-mãe, testando memórias. E se ele identificar alguma falha, algum erro, alguma coisa errada, o que esse vigilante vai fazer? Ele não deixa continuar a inicialização da máquina e vai acusar na tela do monitor um erro. Ocorreu um erro, alguma coisa, não sei o que. Né? Aperte F1 para socorro, ou delete para acessar o setup. Então ele vai falar que tem algum erro. Então esse servidor, né, da escola, vigilante, e quando você liga o computador, ele vai testando tudo, vai testando as memórias, vai testando o processador, vai testando o barramento, vai testando o teclado, o mouse, ele vai testar tudo. E além de toda essa configuração que ele está testando, tá, nosso vigilante, vou colocar bem assim, esse vigilante, o que ele vai fazer ainda? Esse vigilante, ele vai lá na biblioteca, vai entrar na biblioteca, que é o nosso HD, vai pegar uma cópia de um livro, sistema operacional. Se for sua máquina for Microsoft, vai ser Windows. Mas se for outro, deve ser Linux, Mac. Então ele vai na biblioteca, vai pegar uma cópia desse livro e vai colocar na sala de aula. Toda vez que a máquina for ligada, esse mesmo guardinha vai lá na biblioteca da escola, pega uma cópia do livro, sistema operacional e carrega, tá, na sala de aula. Então, esse vigilante aqui, né, do post, além de ele testar toda a parte física da sua máquina, ele também vai carregar o sistema operacional na memória RAM. Tá? Ele carrega. Na memória RAM. Tá? É isso que ocorre. Depois que ele fizer isso, tá? Aí ele vai descansar. Tá? Então, dentro do post da memória ROM, temos o setup, configura a parte física, temos o post, que é o vigilante, está verificando se está tudo funcionando, tá? E pega uma cópia do livro e carrega na memória. E temos mais um outro programa, que é o BIOS. Tá? O BIOS é um sistema básico de entrada e saída. Esse BIOS aqui é outro programa que está dentro da memória ROM, tá? Que ele vai controlar o fluxo de informações dentro do computador. Fluxo de dados. E as pessoas confundem o BIOS com setup. Setup é uma coisa e BIOS é outra. Tá? Então, essa é a diferença. Então, temos aqui as memórias. Memória, o HD, é o disco rígido. Temos a memória RAM, que é a sala de aula vazia. Temos a memória ROM, que dentro dela tem esses 3 programas básicos de fábrica. Tá? E temos a última memória, que eu falo que é memória auxiliar, que é memória cache. Memória cache.
A memória cache, quando ela foi inventada, um pedaço dela ficava na placa-mãe e outro pedaço dentro do processador. Já que hoje em dia, as memórias cache ficam todas dentro dos processadores. Tá? É uma memória que ela vai ter um impacto muito grande no desempenho do seu computador. Tá? Então, comparando aqui, onde é que ocorre as aulas? Né? Na memória RAM. Então, vai ter um impacto muito grande no desempenho do seu computador. Quanto maior for a sala de aula, né? Quanto maior for a sala de aula, mais rápido a sua máquina vai trabalhar. Quanto mais memória cache tiver, for maior, mesma coisa. Tá? Então, temos isso, tá? Para poder utilizar. Então, a memória, temos 4 tipos de memória. Tá? Esses 4 tipos de memória, temos o HD. Do HD, que é a nossa biblioteca. Temos a memória RAM, que é a nossa sala de aula. Temos a nossa memória ROM, que tem os 3 programas gravados de fábrica. E temos a memória cache, que é uma memória auxiliar. Tá? Memória auxiliar que vai ajudar bastante o seu computador a ele ter um desempenho muito bom, tá? Na sua máquina. Tá? Pessoal, continuando. Então, memórias, tem 4 tipos de memórias. HD, tá? HD, RAM, ROM e cache. Aproveitando aqui nessas memórias, essas memórias são divididas em 2 grupos. Um grupo é chamado de memória principal. Memória principal para o computador é aquela memória que é considerada essencial para o seu computador funcionar. Se faltar uma ou as memórias, tá, o seu computador não vai ligar. Então, memória principal porque precisa para o seu computador funcionar. As memórias principais são as memórias RAM e ROM. Tá? ROM. Então, essas duas memórias, a RAM e a ROM, são memórias principais. Se faltar uma ou as duas, o seu computador não vai ligar. Tá? E temos as memórias secundárias. Tá? Memórias secundárias ou de massa. Ou de massa. Tá? Memórias secundárias ou de massa, nós temos uma infinidade. O primeiro que eu falei foi o HD, que é o disco rígido. Temos o HD externo. HD externo. Temos um CD, DVD, disquete, cartão magnético, tá? Parte do pendrive. HD, HD externo, CD, DVD, disquete, cartão de magnético. Parte do pendrive, né, que é memória. Memória SSD. Não, mas SSD já é o pendrive. Que mais aqui? Cartão magnético, disquete. E não é cartão magnético. É fita. Fita magnética. E cartão de memória. Então essas aqui são memórias secundárias, ou de massa. Tá? HD, HD externo, CD, DVD, disquete, fita magnética, parte do pendrive, que é aqui memória, cartão de memória. Tá? Então tudo isso aí são memórias secundárias. Professor, então quer dizer que memória principal é porque precisa dela para o computador funcionar.
Memória secundária, então o computador não precisa dela para funcionar. Isso. Perfeito. Então, se eu quero pegar um computador e eu não quero que ele utilize meu HD, eu posso pegar um CD com um Linux da vida, coloco na gravadora, alterar a ordem de inicializar, e quando a máquina é ligada, o meu post, que vai pegar o sistema operacional, o servidor, né, o vigilante, ele não vai na biblioteca, que é o HD. Ele vai onde eu determinei, que vai ser dentro do leitor de cartão ou leitor de disquete, gravadora. Pessoal, tudo bem aqui? Podemos continuar? Sim, não sei, talvez, mais ou menos. Sim, Tá, pode continuar. ok. Pode. Bom, além disso aqui, né, dessas memórias que eu falei, vou falar sobre outra coisa interessante, tá? Que é o seguinte, temos o computador, só que nós precisamos nos comunicar. Nós precisamos interagir com a máquina, com o nosso computador. Tá? Para que ocorra essa interação entre nós e a máquina, tá? Tá? É fundamental que tenhamos esses equipamentos. Tá? Esses equipamentos que nós vamos usar, cai até em concurso, são chamados de dispositivos. Dispositivos. São parte hardware que nós usamos para interagir com o nosso computador. O primeiro dispositivo que eu vou falar aqui é chamado dispositivo de entrada. Tá? Dispositivo de entrada é aquele hardware que nós usamos para enviar informações para dentro do computador. Tá? Vocês podem me dar um exemplo aí de alguma coisa que vocês usam para enviar informações para dentro da máquina? Pode ser um Não, pendrive? pendrive não. Pendrive é memória. O que vocês usam para enviar informações para dentro do computador? Que vocês conhecem, que tem aí? Ah, tem vários jeitos. Pode ser via Bluetooth, Não, mas dependendo do não é computador. Bluetooth. É um equipamento que você tem que usar ele para poder enviar. Vamos lá, mais outra chance. Meu Deus, mano, pra É. enviar. Tem Então diga, vamos tantas. lá. Vou falar a última, é via Também cabo não. USB? Ludmilla, não. Não? Não Chuta? sei também. Ué, O que ele disse era o que eu fala ia que tem chutar outras também. coisas, tem tanta peça de computador. O que você usa? Então Não. fala, O que você professor. usa para enviar informações para dentro do computador? Você está de frente para o computador? Ok. Tô. Ele é um desktop ou um laptop? É... Desktop. Desktop. Ok. Tá? O que você usa para enviar informações para dentro aí do que você está vendo? Que as informações vão para dentro do computador. Eu tô acessando um Não, não site. estou falando de site. Estou falando de hardware, Não? parte física. O que tem de parte física que você está pegando com as mãos, que você está usando para enviar informações para dentro do computador? Olha aí que você está mexendo. No mouse. Isso! Ah, não Sério? acredito que era isso. Eu achei que era arquivo, Não, Nossa. coisa de eu estou arquivo, falando de entendeu? parte física, Isso, hardware. entendi isso. Estou falando de hardware. Nossa aula aqui é Ah, não, mouse. velho. Ok. Então eu clico no mouse e a informação de captura do mouse vai para dentro da máquina. Me fala em outra parte física do computador para enviar informações para dentro da máquina. Qual é a outra mais? Isso. O Teclado? que mais? Teclado. Tem outro É. também, só que eu esqueci. Que é do dever de hoje. Mouse, teclado, tem mais coisas. Teclado, mouse. Quando vocês vão no mercado fazer compra, o que os caixas utilizam?
Não, a maquininha é do Maquininhas? dinheiro. Antes da maquininha. A maquininha é o processo dolorido, mas é antes dela. Você encheu o carrinho de compra. Aí coloca lá no balcão do caixa. O que o caixa vai fazer? Não. Impressora. Não. Não? Informação tem que ir para dentro do computador. Não tem que sair. O dispositivo de entrada. O que ela usa lá de equipamento para poder capturar informação e enviar? Não, mas é Cálculos. matemática. Rápido, parte física. Ó, Ai, professor, parte já chutei física. todas. Você vai lá, moço, tem um pacote de arroz. Aí o caixa pega aquele pacote de arroz. O que ele faz com aquele pacote de arroz? Ele passa lá na maquininha lá que Isso! faz pi. Qual é o nome dessa maquininha? Ah, o nome dessa É um maquininha eu não sei, leitor de velho. código de barras. Não sei. É, leitor de código de barras. O que mais, pessoal? Vocês enviam informações para dentro do computador? Os cabos que liga Não. no monitor, pode ser? O Não. cabo é outra coisa. Pessoal, o que captura suas imagens e envia para dentro do computador? Qual é o equipamento físico de um computador que captura a imagem de vocês? Isso. Webcam? Webcam. Qual é o outro equipamento que vocês usam para falar? Microfone. 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 O outro equipamento que vocês usam para poder pegar uma foto e digitalizar ela? Hum, impressora não é, né? Uh-uh. É para enviar para dentro do computador. Vocês querem escanear uma foto? Até falei até demais. Pessoal, o scanner vai digitalizar uma foto? Scanner? Nunca vi, velho, scanner. Pra mandar foto É pra o dentro do que mais computador. tem. Você deve ver impressora multifuncional. Em cima coloca a foto, fecha lá e o cara escaneia. Já viu sim, tenho certeza. Ah, isso aí já, eu não sabia que era scanner isso. Eita! Rapaz, vocês estão no mundo da tecnologia, eu tô achando que vocês estão perdidos, viu? Então aqui é. Era melhor falar Não. impressora, não? Impressora é outra coisa. Tá? Impressora é outra coisa. Scanner é scanner. Pessoal, dispositivo de entrada. Eu vou usar para enviar informações para dentro do computador. Alguns exemplos que tem aqui. Mouse. Eu clico com o mouse. Teclado, estou digitando. Leitor de código de barras. Está indo para dentro da máquina. Webcam. Está capturando a minha imagem, jogando para dentro da máquina. Microfone, eu estou falando. Está capturando minha voz, jogando para dentro da máquina. Scanner. Eu estou digitalizando alguma imagem para dentro do computador. Dispositivo de entrada, estou enviando informações para dentro do computador. E dispositivo de saída, olha só, agora dispositivo de saída. Dispositivo de saída é onde eu tenho retorno de alguma informação. Quais são as partes físicas de um computador que vocês estão recebendo informações da máquina? Vamos lá. E aí? Estou esperando vocês. Dispositivo de saída pode Isso, ser o do monitor. A perfeito. imagem que vai pro monitor. Monitor. O que mais?
O áudio Isso, a também, que vai para as caixa de caixinhas. som. Tá? É. Caixa de som, o que mais? Você falou agora, hein, Adriano? É, antes desses Falei aqui, agorinha. que eu falei que não é. Isso, Da impressora? impressora que só imprime, Ah, viu? uhum. É, Mas tem aí umas ela que não entra digitalizam nesse também, né? enquadramento aqui, é outra coisa. Entendi. Então, dispositivo de saída, monitor, caixa de som, impressora. Professor, os dispositivos de entrada também pode ser os periféricos, né? Não, Computador. periférico é uma palavra muito vaga. Periférico é uma Hã? palavra muito vaga. O que é periférico para você? Os periféricos, tipo, o que eu vejo assim mais nos vídeos que eu vejo assim no YouTube é os que ficam, tipo, aquele microfone maiorzão que fica que os Não, YouTube isso não é faz periférico, das não. lives, os teclados, o Não. mouse, aí eles chamam de Pois periférico. é, esse que é o problema. Não, não vai na conversa desse povo, não, que você se racha no meio. Tá? E É. fala periférico, eles falam coisas que eles nem sabem o que é. Periférico é outra coisa. Tá? Aqui dali, dispositivo de entrada e saída. De entrada envia informações, de saída. Tá? Então, de saída, monitor, caixa de som, impressora, data show. Conhece data show? O professor leva aquele aparelho e coloca na frente lá para poder projetar a imagem. Sim, sim. Então, dispositivo de saída. Então, observe, dispositivo de entrada, né? De entrada, aquilo, informação que você envia para dentro da máquina. Dispositivo de saída, você recebe a informação. O primeiro você envia e o segundo você recebe. E temos um outro dispositivo, que são dispositivos de entrada e saída. Quer dizer que pelo mesmo dispositivo que você envia informações, é o mesmo dispositivo que você também recebe informações. Aqui vai entrar o quê? Aquela impressora, só que não é impressora só de imprimir. É uma impressora multifuncional. Impressora multifuncional. Que ela escaneia e ela imprime. Tá? Aqui nós temos também os monitores touchscreen, né, touchscreen. Um exemplo, a tela do seu celular. Então, a tela touch. Então, dispositivo de entrada e saída. Que pelo mesmo, primeiro mesmo dispositivo que você envia informações, é o mesmo dispositivo que você também recebe as informações. Tá? Então, a impressora multifuncional, monitor touchscreen, gravadora de DVD, flop, que é o gravador de disquete. Então, dispositivos de entrada e saída, tá? São esses que através do mesmo equipamento que você envia, você também recebe. Então temos impressora multifuncional, monitor touchscreen, gravadora de DVD, CD, né, leitor de cartão de disquete, tá? Leitor, né, de disquete também, né, leitor de cartão de memória, eu tinha até esquecido. Então esses aqui na ordem. Dispositivo de entrada, eu vou enviar informações para dentro do computador. Dispositivo de saída, eu estou recebendo as informações do computador para mim. Dispositivo de entrada e saída é o mesmo equipamento que eu envio informações para dentro e é do mesmo equipamento que eu recebo as informações dele também. Tá? Guardem com maior carinho essa informação. Continuando aqui a brincadeira. Além disso aqui, desses dispositivos de entrada e saída. Agora nós temos alguns periféricos, Adriano. Viu? Agora é periférico que eu vou falar do Periférico? periférico.
Eu jurava, mano, certeza que Nada, periférico era mouse, teclado. né? Jurava. Periférica é algo assim que completa o computador, mas não é essencial. Tá? Então, olha só. O que acontece? Os computadores só sabem o que é cálculo. Só conhece 0 e 1, 0 e 1. O computador não sabe o que é filme, o que é vídeo, não sabe nada disso. Tá? Não sabe nada disso. E nós não sabemos, entre aspas, o que é 0 e 1, 0 e 1. Nós conhecemos imagens, vídeos, jogos, essas coisas. Então vamos imaginar que nós falamos português e o computador fala japonês. Temos um abismo no meio. Então nós precisamos de um tradutor para pegar o japonês, traduzir para o português e pegar o português e traduzir para o japonês. Então esses periféricos, tá? Eles são usados para nos ajudar. O primeiro que nós temos, e o nome já ajuda muito, que é a placa de som. Placa de som. O seu computador tem uma placa de som funcionando, então você vai escutar música. É claro que tem que ter a caixinha de som, essas coisas todas, né? Então a placa de som vai pegar os milhões de 0 e 1 e vai converter, vai transformar em som, em áudio, para você poder ouvir as músicas. Professor, e se minha placa de som queimar? Bem, se a placa de som queimar, o que vai acontecer? Seu computador continua funcionando. Você só não vai o quê? Escutar mais áudio. Depois dele, temos também a placa de rede. Com placa de rede, é possível nos conectarmos nas redes de computadores. Acessar a internet. Tá? Então a placa de rede vai conectar um computador no outro. Agora, se minha placa de rede queimar, né, der algum problema, o computador continua funcionando. Só não vão conseguir acessar uma rede. E temos o último aqui, que é uma placa de vídeo. Placa de vídeo. Tá? A placa de vídeo, o nome por si só já diz tudo. A placa de vídeo vai pegar milhões ou bilhões de 0 e 1. Né? Esses milhões ou bilhões de 0 e 1. E vai transformar em uma imagem, em um vídeo, em um filme. Tá? Professor, então se minha placa de vídeo queimar, meu computador continua funcionando? Continua. Você só não vai conseguir enxergar, ter imagens para serem projetadas no monitor. Esses aqui são nossos periféricos. Viu, Adriano? Entendi. Então, voltando para cá. Nossa CPU, processador, recebe informação, processa e devolve uma saída. Tá? Então, aqui é a geração dos processadores, né? Os processadores aqui, primeira, segunda, terceira, quarta geração, quinta, sexta, sétima, oitava geração. Depois temos aqui a memória RAM, uns chamam de pente de memória. Vocês estão vendo aí, memória RAM, como é que ela é? Já vi já. Isso. Como que é? Temos a memória ROM. Aqui, ó. Aqui é uma memória ROM, que aqui dentro tem os 3 programas gravados de fábrica. Memória ROM. Memória cache. Aqui. Essa imagem aqui é de um processador ampliada. Esse pedacinho aqui selecionado é a memória cache, que está dentro do processador. Pessoal, temos aqui a sala de aula, a memória RAM e o nosso processador. Para que os dois conversem, nós precisamos de algumas ruas, alguns caminhos.
Que caminhos são esses? Caminho chamado de barramento, ou slot, como muitos falam, que é isso aqui. Tá? E esses slots, ou barramentos, nós temos 3 tipos: dados, endereços e controle. Então, dados por onde circula a informação. Só que essa informação está circulando por esse barramento. Só que ela tem que ir para algum lugar. Quem é que determina isso? Barramento de endereço. Tá? Então, no endereço, estou falando para onde a informação vai, que ela está indo, e o que eu vou fazer com essa informação, que é o barramento de controle, que é o processo de leitura e escrita. Quer dizer que de gravar em um CD, DVD, ou carregar na memória da máquina. Aqui está uma formatação mostrando. Nossa memória de massa, como eu falei. O HD, acho que esse é um IDE. Pendrive, CD, disquete. Dispositivo de entrada e saída, né? Teclado, monitor, mouse. Aqui temos uma imagem da placa-mãe, ó. Os barramentos. Aqui é o slot para encaixar a CPU, que é o processador. E aqueles HDs, né, que falamos aqui, eles são conectados na placa-mãe através de cabos flexíveis, né, flat cable. Esse mais largo aqui era do IDE. Ainda tem. Esse aqui é do SATA. Que com uma ponta conecta na placa-mãe e outra ponta conecta no HD. Vamos passar aqui. Aqui é a placa de vídeo, eu falei. Placa de rede. E a placa de som. Temos aqui outras coisas. Tem o modem. Não sei se alguém tem modem em casa. Que esse modem aqui, o que ele faz? Ele transforma sinal analógico para digital e digital para analógico. Tanto é que a palavra modem, ela é uma junção de 2 palavras, que o MO de modulador e o DEM desmodulador. Então transforma analógico para digital e digital para analógico. Nossa gravadora de CD e DVD, tá? Que ela é dispositivo de entrada e saída. Fontes. Tá? Essa fonte aqui fica atrás do nosso computador, preso lá. E ele recebe uma carga de 110 ou 220 e vai transformar a voltagem numa potência adequada para alimentar todos os componentes do computador. Que todos os componentes da máquina trabalham com 5 volts, 8 volts, 2 volts. Tá? Dispositivo de entrada e saída, que é leitor de disquete. Nosso gabinete. Tá? Deixa ser o concorrente mais que de CPU. USB. Eu tinha esquecido do USB, ó, que você falado. O USB é um dispositivo de fluxo de dados em alta velocidade. Dispositivo de entrada e saída. USB. Aqui é o nosso USB. Aqui o scanner. Somente o scanner. Coloca informação aqui, ele captura, né? Escaneia. Nossa impressora aqui essa é multifuncional. Dispositivo de entrada e saída. Webcam, dispositivo de entrada. E estabilizador, vai pegar uma carga de energia de 110 ou 220, né, e vai estabilizar a energia. E aqui nós fechamos a segunda apostila. Tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, como eu sou um professor gente boa, tá? Parei aqui. Eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo hoje para a gravação.